Página de abertura. Luz no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, por diversos espíritos. Número da mensagem 13. Título: Mãe. Um dia, a mulher solitária e atormentada chegou ao céu e, rojando-se em lágrimas diante do Eterno Pai, suplicou: Senhor, estou só, compadece-te de mim. Meu companheiro fatigado cada dia pede-me repouso e devo velar-lhe o sono. Quando triunfa no trabalho, absorve-se na atividade mais intensa e, muita vez distraído, afasta-se do lar, aonde volta somente quando exausto, a fim de refazer-se. Se sofre, vem a mim, abatido, buscando restauração e conforto. Tu que deste flores ao arvoredo e que abriste as carícias da fonte no seio escuro e ressequido do solo, consagras-me assim ao insulamento? Reservaste a terra inteira ao serviço do homem que se agita, livre e dominador, sobre montes e vales, e concedes a mim apenas o estreito recinto da casa entre quatro paredes para meditar e afligir-me sem consolo? Se sou a companheira do homem que se vale de mim para lutar e viver, quem me acompanhará na missão a que me destinas? O Senhor sorriu complacente em seu trono de estrelas fulgurantes e, afagando-lhe a cabeça curvada e trêmula, falou compadecido: Dei o mundo ao homem, mas confiarei a vida ao teu coração. Em seguida, colocou-lhe nos braços uma frágil criança. Desde então, a mulher fez-se mãe e passou a viver plenamente feliz. Meimei. E agora, a palestra. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma iniciativa do Grupo Espírita Francisco de Assis, de levar pelas ondas da internet o estudo de uma das obras básicas. Aqui que nos fala é João Coelho, e nós vamos dar prosseguimento hoje ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, cujo título Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos ver hoje os itens 12 e 13, que estão sob o subtítulo Motivos de Resignação. Esse capítulo 5, que trata da bem-aventurança aos aflitos, é o primeiro capítulo que Kardec inicia o estudo das bem-aventuranças de Jesus. E ele vem logo após o capítulo 4, que é Há muitas moradas na casa do Pai. O capítulo 4, Há muitas moradas na casa do Pai, trata da reencarnação, ou da possibilidade do espírito voltar à vida física quantas vezes for necessário para o seu progresso espiritual. Então, essa colocação das bem-aventuranças de Jesus, começando por esse capítulo 5, logo após o capítulo 4, Há muitas moradas na casa do Pai, é uma estratégia didática e codificador. Por quê? Porque as bem-aventuranças de Jesus, elas só têm sentido, todas elas, se nós levarmos em consideração
se nós atentarmos para os princípios da vida futura, da sobrevivência da alma à morte do corpo físico, ou seja, a vida futura no plano espiritual, e também se nós levarmos em consideração o instituto da reencarnação. Porque, do contrário, essas afirmativas de Jesus, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados são misericordiosos, enfim, todas aquelas benesses e todas aquelas consolações, na verdade, das bem-aventuranças de Jesus, perdem sentido. Porque quantas pessoas nós conhecemos que nasceram aflitas, viveram toda a sua vida aflitas e desencarnaram aflitas, morreram aflitas? Então, onde está essa bem-aventurança de Jesus? Teria Jesus mentido para nós? Não, isso não é possível, né? Então, essa bem-aventurança, ela pode não estar, e na maioria das vezes não está, no mundo material, na vida atual. Essa bem-aventurança, de todas as bem-aventuranças que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, elas dizem respeito à vida futura. Seja a vida futura, a vida espiritual, quando nós desencarnamos, e aí vamos colher os frutos daquilo que fizemos durante a vida terrena, da nossa resignação, da nossa paciência, de termos enfrentado as nossas lutas sem reclamar, sem nos levantarmos contra Deus, né? Então, aí nós vamos recolher essas bem-aventuranças, esses benefícios na vida futura. E também, efetivamente, essas bem-aventuranças, esses benefícios, se estenderão às próximas reencarnações, às próximas experiências reencarnatórias, né? Porque sempre nós colhemos aquilo que plantamos. Então, nós vamos ver hoje esse item 13, que fala dos motivos de resignação. Por que a gente precisa se resignar diante das lutas da vida? Por que a gente precisa ter uma postura proativa diante das lutas da vida, em vez de nós nos abatermos na reclamação e na revolta? Por que nós temos que olhar essa situação muitas vezes sofrida, muitas vezes de aflição, que passamos durante a vida terrena, com parte da vida terrena, e muitos até têm uma vida terrena toda de aflição? Por que nós temos que encarar isso com outro sentido? Por que nós temos que aceitar isso? Quais são os motivos que nos levam a nos resignar diante dessa situação? É isso que Kardec vem nos colocar aqui. E a colocação dele é muito simples. É porque nós não somos espíritos imortais. Nós somos espíritos reencarnados. Nós não temos só uma bagagem espiritual dessa vida que começou lá no berço, né? Não, nós trazemos uma bagagem espiritual. Nós trazemos compromissos espirituais do passado. E muitas vezes, esses compromissos espirituais do passado podem ser também uma aflição nessa vida, podem constituir uma aflição nessa vida. E aí, nesses instantes, nós estamos resgatando, ou nós estamos nos recompondo diante das leis divinas por aquelas aflições que estamos passando, que nós mesmos demos causa em vidas anteriores. Porque, na realidade, Deus é toda bondade, é toda misericórdia, né? Deus é todo amor. Então, Deus não pune ninguém. Deus não quer que ninguém sofra. Deus não quer ninguém aflito, em hipótese nenhuma. O sofrimento, as aflições que nós passamos, elas são resultado de nós mesmos. Somos nós que construímos. Somos nós que demos, em algum momento, causa e agora estamos experimentando os efeitos, que são essas aflições. Então, o nosso motivo de resignação é porque não estamos sendo punidos por ninguém. O que nós passamos não é uma injustiça, né? É resultado das nossas próprias ações, é resultado das nossas próprias escolhas. Ou seja, o que nós estamos vivendo hoje é resultado de que nós construímos no passado. E hoje, experimentamos o futuro. É isso, em última instância, o que o educador nos diz. E isso só faz sentido, isso está intimamente ligado, não pode ser associado, esse motivo de resignação, do processo reencarnatório, das experiências reencarnatórias, dessas experiências sucessivas da vida material que nós experimentamos
e retornar à vida material quantas vezes for necessário para que nós possamos crescer e evoluir. E aí essas aflições, na realidade, elas são emitidas para a nossa evolução, se nós soubermos bem enfrentá-las, se nós soubermos bem encará-las. Mas aqui vale a pena nós fazermos esse parênteses para que nós não fiquemos só restritos, né, presos nessa interpretação de que todas as aflições, e todas as expiações, ou aquelas provas mais difíceis que nós passamos, são sempre resultado de alguma coisa errada, de algum erro que nós cometemos no passado. Não, a gente precisa sair um pouco desse entendimento, dessa interpretação pequena, muito limitada sobre as questões da vida e da vida eterna. E eu explico por quê. Uma vez, até vou contar a história para vocês, eu pensei, participante de justiça que eu aqui, onde eu estou até hoje, mas eu era muito novo, não novo de idade, mas eu comecei a frequentar o curso com 33 anos. Eu disse há pouco tempo que eu estava estudando, estava ouvindo uma palestra de uma casa, toda uma vez foi fazer um estudo na UNICEF, no Salvador, um produtor do Centro Espírita Leão Denis, o Mauro Operto. Um professor magnífico, com muito conhecimento da doutrina espírita, então tudo com muita sobriedade, com muita objetividade, com muita clareza para que nós pudéssemos entender. O Mauro Operto, se não me engano, já está desencarnado. Então, o Mauro Operto, no estudo que ele estava fazendo, em determinado momento, ele disse assim: nós espíritas, nós temos que parar com essa ideia de achar que todo o sofrimento que a pessoa está passando é resultado de alguma coisa errada que ela fez no passado. Nós temos que parar com essa ideia restrita de causa e efeito. Ah, a pessoa nasceu cega. Ah, meu Deus, quantos olhos ela feriu na vida passada. A pessoa nasceu com esse ou aquele problema. Ou a pessoa hoje é muito pobre. Ah, ela deve ter sido rica na vida passada e usou mal a riqueza. Por isso, hoje ela está experimentando a pobreza. Não, não é sempre assim. E aí, é claro que eu tomei um choque, porque eu estava começando a estudar, estava entendendo a reencarnação, tudo bem, o sofrimento que ele está passando hoje foi a gente que deu causa lá atrás. Então, Deus é justo, não há nenhuma injustiça, ninguém está sendo punido. Eu entendi dessa forma limitada. Aí ele explicou: não, a gente não pode pensar só nisso, porque tem muita coisa, tem muita aflição, a mitad aqui, motivos de resignação diante das aflições, que é o que a gente está falando, tem muitas aflições, tem muitas provas que são dolorosas que o espírito está passando. Por exemplo, o espírito nascer cego, ou nascer com alguma limitação física, ou nascer numa pobreza extrema, enfim. Tem muita coisa que o espírito está passando na vida e que a gente, com essa leitura pequena, essa leitura restrita, acomodada, a gente liga logo: ah, é uma coisa do passado. Olha o que eu deve ter feito lá no passado. Isso, além de ser uma visão restrita, pequena, ainda é preconceituosa, porque a gente já fica jogando em cima daquela criatura o mal que ela não causou. Porque o Mauro Operto nos explicou, e eu entendi isso depois perfeitamente, e acho muito lógico e muito justo, que tem muitas aflições, tem muitas dores, muitas provas que são para nós, para o nosso olhar material, muito duras, muito difíceis, muito sofridas, que não estão ligadas a nenhum mal que aquele espírito causou no passado, com nenhum débito daquele espírito com a lei divina, mas tem a ver com o que ele pediu, o pedido que ele fez. Então, muitas vezes o espírito pede uma situação que, em termos materiais, é dolorosa. Por exemplo, às vezes o espírito pede para nascer cego. Ele nasce cego. Ele não precisa ter necessariamente ter compromissos espirituais em relação a isso, mas ele pode ter pedido essa prova dura da cegueira como uma possibilidade dele aprender coisas diferentes, aprender lições novas e, além disso, com essa prova dura, se ele conseguir suportar com resignação, com paciência, essa prova dura, ele ter um crescimento espiritual
acelerado, ele conseguir acelerar o seu crescimento espiritual. Então, veja bem, a gente tem que observar essa questão da aflição, das dores, dos sofrimentos, das provas, ou até daquilo que a gente considera que é uma expiação, sobre esses dois aspectos. Pode ser que aquele espírito tenha um compromisso espiritual no passado, e que hoje ele está sofrendo os efeitos daquilo que ele deu causa. Sim, pode, não diz que isso pode acontecer. Mas veja bem, não é uma punição divina, é resultado do que aquele espírito escolheu. Então, aquela dor, aquele sofrimento, ele não pode negar aquilo a ninguém. Aquilo é um legado dele, que pertence exclusivamente a ele. Foi ele que buscou aquilo. E temos buscado aqueles caminhos, tendo dado causa a determinadas situações, ele hoje experimenta determinados efeitos. Ok, isso é verdade. Mas pode ter sido também uma escolha dele. Ele escolheu aquilo. Ele não tinha compromisso nenhum espiritual para passar por aquilo, mas ele escolheu aquela situação para que ele pudesse aprender. Como, por exemplo, ele pode escolher nascer na extrema pobreza, em situação material muito difícil. E não tem nada a ver com que ele tenha sido rico em encarnação passada e tenha usado mal a riqueza. Não. Simplesmente ele viu na extrema pobreza, naquela situação de penúria, a possibilidade de um crescimento espiritual muito maior, de um aprendizado muito maior para aquela encarnação. Então, a gente precisa observar isso sobre essas duas vertentes, até para que a gente não possa agir ter pensamentos preconceituosos e rotular as pessoas, o que é, em última instância, do ponto de vista da doutrina espírita, falta de caridade. A gente está rotulando as pessoas por causa de uma questão material, por causa de uma situação material, seja física, seja econômica, ligando isso ao mau proceder do passado. Né? Então, a gente precisa abrir essa caixinha aí, e a gente precisa observar isso de uma outra forma. O Paulo Alberto estava coberto de razão, e faz todo sentido, e é muito mais condizente com os princípios da doutrina espírita, esses dois entendimentos sobre as aflições pelas quais nós passamos. Certo? Então, no capítulo 13, do item 13, Kardec nos fala sobre como nós podemos, o resultado de nós enfrentarmos essa situação, ou seja, como nós enfrentamos essas situações, essas aflições, que nós podemos torná-las mais severas, mais difíceis, mais complicadas ou mais fáceis, mais tranquilas, mais racionais que nós compreendemos. E isso é uma coisa que a doutrina espírita nos faz, quando ela nos mostra que nós não estamos submetidos a um Deus cruel, malvado, um Deus vingativo, né? Que quer nos punir, que quer nos maltratar, ou que simplesmente quer experimentar a nossa paciência, ou quer simplesmente experimentar a nossa fidelidade aos seus desígnios. Não. A doutrina espírita nos mostra que, seja um problema que nós geramos no passado e hoje estamos suportando os efeitos, ou seja, uma escolha que nós fizemos no plano espiritual antes de reencarnar para ter uma determinada situação de dificuldade, problemática, ou uma aflição sob o ponto de vista espiritual para acelerar o nosso crescimento, nas duas questões, nas duas situações, Deus não tem nada a ver com isso em termos de punição. Deus permite que isso aconteça porque é escolha nossa, porque nós tomamos o caminho, tomamos a decisão ou de fazer alguma coisa que resultou no que a gente enfrenta hoje, ou escolhemos aquela prova difícil para que pudéssemos acelerar o nosso progresso espiritual, para que pudéssemos crescer espiritualmente. E que se nós observarmos, é o que Kardec nos diz, no item 13, se nós formos capazes de observar essa questão das aflições, né? Sob esse ponto de vista, sob essa ótica, ou seja, tirando o nosso ponto de vista exclusivamente desses limites, dessas fronteiras do mundo espiritual, e lançarmos o nosso olhar
através das lentes da reencarnação das vidas sucessivas, e olharmos isso do alto, né, de um ponto de vista mais alto, e esse ponto de vista é elevado através desse princípio da reencarnação, da compreensão desse princípio das vidas sucessivas, de que nós temos uma bagagem espiritual, seja uma bagagem espiritual de coisas que fizemos, de escolhas que fizemos, e que elas se refletem na vida atual. Então, faz com que a gente olhe isso de uma perspectiva mais alta, e se nós conseguirmos fazer isso, efetivamente, nós nos sentiremos muito mais fortalecidos, muito mais amparados para enfrentar aquela situação, mesmo dolorosa que seja. Nós, com esse raciocínio, com essa reflexão, com esse entendimento, que é lógico, que é racional, que não fere a nossa razão, que não fere os nossos sentimentos, mas que coloca o Criador, coloca Deus na sua posição real, verdadeira, infinitamente bom e misericordioso, e não de um Deus raivoso, punitivo, mas de um Deus infinitamente bom e misericordioso, e que faz de nós os responsáveis por nós mesmos, os responsáveis por aquilo que estamos vivendo hoje, assim como seremos responsáveis por aquilo que vivermos quando desencarnarmos, quando voltarmos ao mundo espiritual. Será que seremos bem-aventurados quando retornarmos ao mundo espiritual? Temos enfrentado, sem reclamações, sem revoltas, as nossas aflições? Será? Ou será que nós estamos reclamando, nos revoltando contra Deus, e aí nós entramos naquela situação, naquela personalidade que Kardec fala de 13, aqui, se eu não estou enganado, daquele devedor, né, que tem uma dívida e vai lá e paga a dívida com uma mão e com a outra mão pega um dinheiro emprestado em outro credor. Ou seja, ele pagou uma dívida com a mão direita para o credor anterior, mas com o dinheiro de uma outra dívida que ele fez com outro credor. Assim é aquele que vivencia suas aflições sem resignação, revoltado, né? Se revoltando contra Deus, se achando injustiçado, se achando não merecedor daquilo. Então, quando a gente enfrenta uma aflição dessa forma, nós não estamos pagando uma dívida, porque nós poderíamos estar pagando uma dívida ou poderíamos estar vivenciando um processo de evolução espiritual que foi pedido por nós mesmos, mas a nossa revolta, a nossa indisposição diante da luta, o nosso abatimento diante da luta, faz com que nós acabemos contraindo uma outra dívida. Então, uma coisa vai anular a outra. Então, para que sejamos bem-aventurados, em última instância, o que o codificador diz, é para que efetivamente sejamos bem-aventurados diante das aflições da vida, é preciso que saibamos enfrentá-las com paciência, com resignação. Resignação não significa imobilidade, não. Não significa abatimento. É a minha vida assim mesmo, não posso fazer, é isso mesmo, é a vontade de Deus, é assim que tem que ser, e a gente se curva a isso. Não, não é assim. A resignação é o entendimento da razão, da compreensão. Eu me resigno diante daquela situação, porque eu sei a origem daquela situação. Eu sei que eu que dei origem àquilo que agora eu estou enfrentando. E que se eu tiver que culpar alguém, eu tenho que culpar a mim mesmo. Ou pelos malfeitos do passado, ou pela escolha que eu fiz de reencarnar naquela situação difícil para poder progredir. Então, se a gente conseguir fazer isso, se a gente conseguir esse entendimento, certamente seremos bem-aventurados. Tá? E também a nossa disposição sempre, mesmo resignados diante da situação, não nos impede que nós trabalhemos enquanto for necessário, e é esse o nosso dever, inclusive, que faz parte desse aprendizado, né, faz parte desse crescimento espiritual, é nós trabalharmos através da nossa inteligência, através da nossa sensibilidade, através dos nossos sentimentos, de encontrar caminhos que minimizem aquelas dores, aqueles sofrimentos, de encontrar caminhos que sejam legais, sejam justos,
sejam honestos para que nós possamos reverter aquela situação ou minimizar aquela situação para a qual nós estamos passando, aquela aflição pela qual nós estamos passando. Então, a resignação não é imobilismo. A resignação é o entendimento da razão, da inteligência, que não nos impede de trabalharmos com as nossas forças, com os nossos sentimentos e com a nossa inteligência para melhorar aquela situação, até para sair daquela situação, se isso for possível. Bom, era isso que nós temos para a noite de hoje. Eu espero que eu tenha sido bastante claro a respeito. De qualquer forma, eu sempre deixo aqui a recomendação de que vocês recorram sempre à fonte. A fonte é Kardec. Então, vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, é um capítulo bastante longo, tem muita informação, tem muito ensinamento, para que vocês possam refletir sobre o que está lá e refletir sobre o que eu estou dizendo aqui. Para que vocês possam comparar o que foi dito aqui com o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e seu fim fiel a Kardec. Um abraço para vocês, até a próxima, fiquem com Deus. Obrigado pela atenção.